Bem, pessoal, aqui eu sou o monitor de genética novamente, Henrique Bedak, e na videoaula de hoje nós vamos fazer mais um Challenge N, o Challenge N de número 3. Bem, como sempre, iniciamos lendo o relato de caso, nos situando sobre a situação clínica, para adiante vemos as questões instigadoras. Então, já não é mais o seu primeiro nem segundo, mas sim o seu 10º plantão que está ocorrendo no Alfredo Gurgel, um dia muito movimentado. Você vai de paciente para paciente e parece que nunca acaba. Então chega uma criança de seus 9 anos, parda, solteira, natural e procedente de Natal, acompanhada pela mãe, pela queixa de olhos amarelados. Por estar num dia muito corrido, você acaba acreditando na maior epidemiologia da hepatite A nessa idade e pede logo um exame TGO e TGP, que são proteínas encontradas dentro dos hepatócitos. E quando ocorre uma lesão hepática, essas proteínas saem, vão para a corrente sanguínea e ficam aumentadas, elevadas no exame laboratorial. Então, você pede esses 2 exames para confirmar o diagnóstico e vai logo para o próximo paciente. 2 horas depois, chega a enfermeira com os exames e o TGO e TGP estão normais. E agora? Bate o arrependimento por não ter feito o que sempre lhe foi ensinado. Então, ele volta, chama o paciente e acompanhante para fazer uma anamnese bem feita e um exame físico completo. Conversando com a mãe, você descobre que a filha, desde pequena, sofre de dores fortíssimas, que depois de algumas horas acabam passando, principalmente nas mãos e nos pés. Além disso, ela disse que ela já teve anemia e que acha que ela está mais branca do que de costume. Após essa frase, a criança fala: "Mamãe, minha barriga está doendo muito", e ela responde: "Eu já falei para você não brincar na rua, isso são os vermes, eu já te dei o remédio, agora deixa o doutor cuidar do seu problema". Então, foi agora que você teve um insight. Começou a fazer o exame físico e percebeu que o baço dela estava muito aumentado, estava 6 centímetros abaixo do rebordo costal. Além disso, ela estava com faces de dor, hipocorada em 3 cruzes e ictérica em 2 cruzes em 4. Agora, com uma anamnese bem feita e um exame físico completo, você colocou algumas hipóteses diagnósticas e solicitou um hemograma e uma ultrassonografia de baço. Por sua sorte, o ultrassonografista estava livre e ele, após realizar o exame, disse que o baço estava todo fibrosado e acumulando sangue. Então vamos para a primeira pergunta. Quais seriam suas principais hipóteses diagnósticas? Então a gente tem que pensar em doenças que fazem parte da síndrome ictérica, doenças que têm a icterícia como um dos seus sintomas e sinais, que podemos dizer como a ciclemia, também conhecida como anemia falciforme, a esferocitose, a leptocitose, hepatites também, vermes podem causar, pedras na vesícula. Temos um grande leque de doenças que levam à icterícia. Para a segunda pergunta, assim que você chegou da ultrassonografia, a moça da recepção disse que o laboratório ligou e pediu que você fosse lá ver alguma coisa. Chegando lá, o técnico do laboratório disse: "O que é aqui?", apontando para o microscópio. "O que você vê?". Bem, fica muito claro com o sinal da seta preta que a gente está vendo uma hemácia que não parece ser normal. Normal a gente vê esta hemácia aqui, mas esta, de acordo com a seta preta, parece e lembra muito uma forma de uma foice. Exatamente. Então, a aparência típica de foice lhe dá uma confiança no diagnóstico de anemia falciforme. Para a próxima pergunta, você lembra de professora Viviane quando olhou no microscópio e logo teve a certeza do diagnóstico? Qual seria ele? Qual é o padrão de herança dessa doença e onde está localizado a mutação? Bem, a anemia falciforme é uma doença de caráter autossômico recessivo, que ocorre por uma mudança de uma única base, de um códon que acaba mudando.
que é a troca de uma adenosina por uma tiamina, que vai levar à mudança da inserção que antes era um ácido glutâmico para uma valina. E toda essa mudança pontual de apenas uma base nitrogenada que leva a uma mudança de um código, que leva a uma mudança a uma molécula, leva a uma instabilidade da membrana da hemoglobina, que quando ela está desoxigenada, culmina na forma de foice das hemácias. E pode ocluir vasos, porque ela perde a elasticidade quando ela vai passar pelos capilares finos, estreitos. Então, quando ela não tem mais essa elasticidade, ela vai impactar nos capilares, levando a uma oclusão capilar. E pode levar também à fibrose do baço. Bem, aqui a gente tem uma imagem representativa exatamente desta pontual mudança que leva a uma consequência grande, a uma doença, uma anemia falciforme, uma anemia que a gente conhece, é muito mais comum do que várias outras, né? E é apenas a substituição de uma tiamina por uma adenosina, que vai levar a toda a substituição de um que era antes um ácido glutâmico para uma valina e a mudança estrutural por instabilidade. E agora para a próxima pergunta. Você acha que a mãe está certa em achar que a filha está com verme? Se sim, por quê? Se não, então o que ela teria? Então, faltam dados para a gente ter certeza sobre essa decisão, mas a filha pode estar com verme sim, escondido por trás dos sintomas mais expressivos da anemia falciforme, de modo que dar um albendazol, que é um antiverme, por exemplo, não seria uma má escolha. Entretanto, as características clínicas e complementares, como os exames ultrassonográfico e laboratorial, eles levam a pensar muito mais no caso de um sequestro esplênico ocorrendo e que deve ser levado à cirurgia de urgência para a retirada do baço, né? Então, assim, precisamos de mais estudo para verificar essa possibilidade do verme, mas a urgência nos leva a pensar logo nisso. Para confirmar o diagnóstico, qual exame deveria ser solicitado? Diante do resultado abaixo, o que podemos concluir? Realmente podemos confirmar a hipótese dada pela hematoscopia, que foi aquela lâmina histológica que nós vimos? Bem, deve ser solicitado o teste de eletroforese das hemácias. O exame acima, está abaixo, na verdade, aqui, porque eu tive que alterar para o efeito do vídeo, mostra exatamente o que estávamos esperando, pois verificamos que a filha tem apenas hemácias do tipo SS, o que só seria possível se a mãe fosse portadora de no mínimo um alelo S, e que também é confirmada pelo exame. Desse modo, podemos confirmar o diagnóstico de anemia falciforme para a criança, que deve agora ser acompanhada por um hematologista para cuidados como hemotransfusão e avaliar o uso de hidroxiureia. A hidroxiureia é um quimioterápico que acaba aumentando, estimulando a produção da hemoglobina fetal, que ela é mais estável do que a hemoglobina falcêmica. Então a hemoglobina fetal ela não se transforma naquele estilo, naquela estrutura de foice. Por isso que nós estimulamos com hidroxiureia. Então aqui na eletroforese a gente percebe que o controle seria um paciente sem nenhum traço de anemia falciforme, sem nenhum dos seus genes alterado. Então ele tem apenas hemoglobina de tipo A, que é o mais comum. A mãe, como a gente vê, ela tem tanto hemoglobina do tipo A como hemoglobina do tipo S. E a filha tem apenas hemoglobina do tipo S. Então caracterizando ela como um SS, uma portadora de anemia falciforme. Então, pessoal, esse foi o Challenge 3. Espero que tenham gostado, espero que tenham acertado o diagnóstico. Aqui embaixo na descrição vou colocar mais links interessantes para aprofundamento da matéria.
E espero que veja vocês novamente no Challenge N 4. Até a próxima e obrigado!